Fácil, fácil. Já pode fazer ou você vai colocar para gravar? Coloquei agora. Tá. Nós vamos iniciar mais um estudo, então, do nosso Gênesis Bíblico, à luz do Evangelho, da doutrina espírita. E para iniciar, vamos pedir à nossa irmã Débora para fazer a prece por todos nós. Vamos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Senhor, nos permita compartilhar conhecimentos e continuar nessa caminhada tão boa de progresso, de luz e de melhoria. Obrigado por tudo, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Gente, nós vamos continuar então a leitura, né, do livro Missionários da Luz, capítulo 12, 13, tema Reencarnação de Segismundo. E isso para a gente estudar com detalhes, né, igual quando a gente fez sobre o corpo físico, né, que a gente estudou a parte de evolução, quando fala que Deus criou o homem do pó da terra, a gente estudou bem detalhado o corpo físico. E agora, quando fala que Deus soprou nas narinas do homem um sopro de vida e ele tornou-se um ser vivente, e então ele tornou-se um ser vivente, estamos falando de reencarnação e por isso vendo aí com muitos detalhes esse caso típico que é a reencarnação de Segismundo. Estamos passando pelo livro aí e avançando de forma bem tranquila, porque quase que em cada parágrafo, né, que a gente lê tem algum tipo de aprendizado relacionado com reencarnação, né, com os detalhes da reencarnação, mas também relacionados com a doutrina espírita de um modo geral. Então a gente aproveita para dar uma pincelada e vai caminhando aí, né, nessa temática, né, e nesse capítulo agora no 12, daqui um tempinho no 13, que tem muito ensinamento, né, para trazer para a gente. Eu mandei lá para a gente aonde que tinha parado, e aí nós paramos no finalzinho da página 113, de acordo com o livro, né, que eu mandei aí no nosso grupo. Vocês já estão com ele preparado aí? Posso começar a leitura? Pode sim. Tá. Só um minutinho que eu estou separando aqui. Então, desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, como a gente disse, né? Estudando de reencarnação e aqui então muitos detalhes. Aqui o diálogo de André Luiz com um instrutor desse salão, né, dessa área da colônia responsável pela reencarnação. E André Luiz continua aqui falando que, para prosseguir com esses esclarecimentos, Manassés tomou pequeno gráfico e apresentou as linhas gerais, acentuando: aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. Aqui, né, gente, mostrando um projeto onde já tem, um projeto de um corpo físico, onde já tem determinado aí que esse personagem aqui que não fala o nome, né, vai desenvolver então uma úlcera nessa região, que eu vou pesquisar aqui para nós, para saber direitinho do que está falando. Se alguém souber, pode falar também. Rapidinho, só para a gente...
é uma parte do intestino, tá, gente? Então ele nesse corpo aí já estava, né, uns pontinhos escuros aqui no projeto, né? E eram também uma escolha dessa pessoa que ia reencarnar. Nesses pontinhos aí é o local correspondente na onde que desenvolveria então essa úlcera. E aí continua. E porque extrema curiosidade me vagasse nos olhos, Manassés explicou. Esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu revoltante crime assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou num momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele, todos os dias matando-o devagarzinho através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quer dizer, resumindo, né? Quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatórias e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Parágrafo grande, né, gente? Resumindo a história, então, esse que iria então reencarnar, esse que o Manassés está mostrando aí o projeto do corpo, né, para o André Luiz, essas manchinhas então escuras ali, na onde que desenvolveria essa úlcera. E ele fala aqui que é por escolha, né? Antes aqui fala que foi por escolha dele, e a princípio dá a entender para a gente assim que ele escolheu passar por esse sofrimento, mas na verdade deu para entender aqui que a escolha que o benfeitor a princípio que se refere é a escolha de ter cometido um crime, né? Então, cometendo um crime, temos aí as leis naturais agindo. E foi uma lei natural mesmo, porque logo que ocorreu o desencarne da vítima, a vítima então no plano espiritual alimentando ódio contra o agressor, meio que começou a obsidiar ele. Impregnou mesmo ali o espírito, né? No perispírito desse homicida. E aí começou então esse processo já de vingança. E com isso foi danificando também o perispírito do criminoso, que é esse que vai reencarnar agora. E a gente sabe, né, que isso ocorre. Na doutrina espírita direta é trazido para nós que o ódio ele causa feridas. A gente imagina feridas no sentido sentimental, mas ele ocasiona danos graves no perispírito. No perispírito, né? O Chico, aquele caso, né, que tem dele lá,
em que a irmã dele dá veneno para a cachorrinha, o Chico começou a entrar num processo de ira, né, de ódio e tal. Boa noite, ali. Boa noite, desculpa aí o atraso. Tranquilo. O Chico então começou a ter esse sentimento, né, gente, de desgosto pela irmã, de ódio, e rapidamente para curar aquilo ali, o que o Emmanuel sugere para ele? Dá a ela alguma coisa, né? Ou seja, o grau de exigência para o Chico sempre foi alto, né, gente? O Emmanuel sempre cobrava assim, até pelo grau evolutivo do Chico, né? Em vez dele ter ódio, ele teria que mostrar o quê? O que Jesus ensinou, amar o inimigo. Então vai lá, dá a ela alguma coisa. Aí o Chico ainda ficou com a pulga atrás da orelha, né? Nossa, eu que fui a vítima e ainda vou ter que presentear o algoz. Mas acaba que ele dá para a irmã uma máquina de costura e a irmã fica tão feliz com o presente e na hora que eles se abraçam, né? No perispírito de Chico estava, né, como é narrado para nós também, igual foi narrado aqui nesse caso, como se tivesse umas manchas negras mesmo, causadas pelo ódio, pelo sentimento de desgosto, de rancor. E na hora que a irmã abraça ali na comunhão fraternal, essas feridas desaparecem, essas manchas no perispírito dele. Então foi um caso bem menos grave, né, do que esse que é narrado aqui, mas só para simbolizar para nós o cuidado que a gente tem que ter com essa questão do ódio, de ficar alimentando ódio, rancor, danifica, gente. E o pior de tudo, na ciência do mundo ainda não vai ser possível diagnosticar isso a curto prazo, porque toda doença no corpo é um reflexo de algo que aconteceu no espírito, passou para o perispírito e aí desabrochou no corpo. Por que muitas vezes, né, a gente passa por certas coisas, aí vai no médico e não consegue descobrir o que é, aí com o tratamento espiritual melhora? É porque está ainda, né, na parte, né, na esfera espiritual ou perispiritual e ainda não virou uma doença tangível assim. Até que muitas vezes pode dar uma dor de cabeça, né, dar um sintoma assim fisiológico, mas não deixou marca, não deixou, né, como se fosse uma úlcera, igual é narrado aqui, uma ferida na pele. Não chegou no ponto, então às vezes com um tratamento, com um passe, resolve. Mas olha só o cuidado que a gente tem que ter com a questão do ódio. Ele aqui é narrado para nós que exatamente esse processo. Começando o quê? No espírito, vejam. Começou no espírito. Com o criminoso ainda encarnado, o espírito que desencarnou vítima já começa a alimentar esse processo de vingança, vinculando-se no espírito e no perispírito. Ele desencarna, então, o criminoso, desencarna, passa por provações, olha só, tudo isso no espírito. Passa por provações, zonas umbralinas aqui, né, narrado para nós, começa um trabalho edificante e quando está para reencarnar, a marca ainda está no perispírito. E aí depois disso, quando ele encarnar, vai se refletir numa úlcera no corpo físico. Então olha, gente, o trabalho que dá, né? O atraso evolutivo que é quando a gente tenta resolver com as próprias mãos. Quando a gente tenta legislar, quando a gente tenta burlar a lei de Deus para fazer uma lei com as nossas próprias mãos. Por quê? Nós não somos juízes perfeitos igual a Deus. Deus é um juiz tão perfeito que ele nem julga, né? Jesus nunca julgou, mas ele criou leis que são perenes, né? Que são duradouras e que quando a gente desobedece alguma dessas leis divinas, automaticamente vem um processo de corrigenda já, né? Algo automático, onde nós mesmos, por causa, né, da questão da nossa consciência,
nós mesmos já desenvolvemos ali a pena, né, que vai ser executada em nós mesmos. No caso dele aqui, vai ser uma vida toda. Quando ele atingir maioridade, né, a vida adulta aqui, segundo é narrado, essa úlcera vai eclodir e vai ser, pelo que está escrito aqui, até no dia do desencarne. Então veja, gente, ele assassinou alguém. Uma coisa que demorou talvez segundos, minutos, né? Uma decisão equivocada de minutos, uma ação equivocada de minutos, desencadeando uma corrigenda que durou anos e anos. Aqui não fala quanto tempo, mas fala que ele ficou muito tempo em zonas umbralinas, depois em processo regenerativo, aí conseguiu recuperar, adquiriu novos amigos no plano espiritual, isso esse tempo todo. Olha o trabalho. E ia reencarnar ainda e viver mais uma vida com o reflexo daquele crime. E aqui está falando de né, de um crime. Tiago, Oi, Damas. e isso mais uma vez prova pra gente pensar mesmo o tanto que a nossa vida é preciosa, né? Porque ele tirou a vida do outro, na própria, o outro foi e ele ficou, mas já começou tendo os assédios, né, do outro, ficou, né, vamos supor que ele viveu mais 20 anos sendo assediado, desencarnou, foi para um umbral, porque não tinha, né? Ficou, conseguiu sair dali, foi numa colônia boa, né? Ganhou uma força ali, mas tinha que voltar, né? Reencarnar com o perispírito, com aquela, né? Com aquela mancha ali, tentar consertar, porque ele estava encarnando, ninguém sabe se ele vai conseguir também se sair bem daquilo, né? Então é para a gente pensar mesmo essa história de você tirar a vida dos outros ou a própria vida, né? Que aí entra o suicídio também, tudo. Né? De certa forma, quando você tirar a vida de uma pessoa, você está se suicidando também. Você está tirando a do outro e liquidando a sua também. Não Sim. é? Eu penso assim. É isso mesmo. E no final aqui, né, é dito, né? Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação, né? Ou seja, como a senhora comentou, ele ainda ia passar, né, pela prova da reencarnação. Aqui está sendo um cenário assim, a gente está comentando um cenário em que ele aguentaria passar por essa prova. Mas quando reencarna, né, aí a gente esquece do passado, já foi explicado aqui para nós, no que compensa esquecer. E aí talvez vai começar a reclamar, não vai entender por que está daquela forma, e vai começar a difamar, vai começar a levar o nome de Deus em vão, vai achar que não merece aquilo. Mas olha que interessante, gente, quando a gente leva para o versículo que nós estamos estudando. E Deus soprou nas narinas um sopro de vida, e o homem então tornou-se um ser vivente, né? Quando a gente pega esse trecho, às vezes, numa leitura rápida, a gente é levado a pensar assim, só na questão da reencarnação, do mecanismo em si, né? Que Deus oferece para nós esse mecanismo maravilhoso, né? A gente é levado a pensar assim de uma forma geral, mas olha, cada caso é um caso, né? Cada caso é específico. Aqui, ó, nesse capítulo 12, foi mostrado para nós vários casos específicos de reencarnação. Então, o estudo do Gênesis à luz da doutrina espírita, ele é mais, né, ele é mais rico, porque esclarece para nós. Existe essa bênção de Deus, que é a reencarnação, mas que é íntima e que é de acordo com a lei divina, no quesito de justiça, né? Para cada um vai ser diferente. É um processo geral, mas que atende a todos.
é muito interessante. As leis divinas são gerais, são iguais para todo mundo, mas não deixa margem de injustiça para ninguém, né? É por isso que ela é perfeita. Quando a gente pega as nossas leis, por exemplo, né, elas são comuns a todos, mas ela não consegue por exemplo, né, homicídio. Homicídio vai ser X anos, dependendo do homicídio, né? Aí aqui vai ter a lei terrena, que vai depender de um juiz, né, para julgar e tal, mas vamos falar lá no Código Penal. Vai estar escrito um intervalo. Só que cada criminoso vai sentir aquilo ali depois de uma forma diferente. Então, às vezes vai pagar aqui e quando desencarnar, dependendo da motivação, da consciência, né, do que vai cobrar, dependendo de como essa pessoa agiu ao longo de sua vida, o que moveu, o que determinou aquela escolha. Entende que tem um processo individual ligado a isso? E aí a lei de Deus é única, né? É a reencarnação. Mas ela é única e é aplicada, né, em conjunto. A gente toma uma decisão conjunta, né? Nós somos submissos a essa lei de Deus. E somos constrangidos a tomar uma decisão que vai nos voltar para o caminho divino. Então esse sopro de vida, né, esse gás, né, que Deus dá, essa oportunidade, ela não é só um processo de reencarnar, mas ela é um processo específico de salvação. Porque se a gente for ver no detalhe aqui, está falando aqui, ó, que ele não vai precisar de desencarnar pelo mesmo crime. Quer dizer, ele conseguiu méritos, ele fez o mal, mas conseguiu cair em si, começou a fazer coisas boas, adquiriu créditos para pagar de uma forma suave. Era como se estivesse pagando em prestações. Ao longo da vida toda, aquela dorzinha vai incomodar, vai trazer para ele alguns constrangimentos, né? Essa alça sigmoide que eu falei antes da Eliana entrar. Pesquisei aqui agora, né? Agora há pouco. É uma partezinha que liga o intestino ao canal do ânus. Então ele teria uma úlcera nessa região. Então imagina, né, gente? Vai gerar alguns tipos de constrangimentos, algumas situações complicadas. Mas a misericórdia de Deus agindo para que ele não precise reencarnar para que ele não precise desencarnar sendo esfaqueado. Não mais a lei do olho por olho e dente por dente. Mas um processo em que a justiça divina age em conjunto com a misericórdia. Era como se parcelasse, né, a dívida, ao invés de cobrar de uma vez. Ô, Tiago, Oi, dona Célia. essa úlcera que ele ia ter, né, nessa região aí, era por causa das facadas na religião que ele fez com o outro, né? Então, ele ia sentir na pele aquilo que ele danificou no outro. É isso, né? É isso mesmo. Dá a entender aqui que quando o outro desencarnou, a vítima, a ligação, né, entre perispíritos começou a gerar essas manchas no perispírito do agressor. E aí, isso continuou até a próxima reencarnação dele. E aqui, gente, olha só, né, por trás de todo o processo, Manassés mostrou aqui um mapa, onde já estava lá pontuado, ó, aqui, 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 aqui. Essas manchinhas aqui, ó, é onde a úlcera vai atacar. Aqui não deixa muito claro, né, dona Silvia, que não afirma, né, com certeza que é nas mesmas regiões da facada, não. Mas induz a gente a pensar. Eu pensei isso também, que a senhora pensou. Que no momento ali que começa a ocorrer a cobrança, né, depois do desencarne da vítima,
Isso gerou então essas manchas e é na onde ele vai sofrer ali essas dores, ou seja, ele vai sentir na pele. Só que a lei, veja que interessante, gente, a lei de Deus, ela não propaga o mal, ela não propaga, né? Ela corta o mal, mas não deixa de ser justa. É maravilhoso isso, é fantástico isso. Não tenho conhecimento de nenhuma outra filosofia ou religião que deixe tão claro para nós o que é o mecanismo da lei divina, que é ao mesmo tempo justiça, misericórdia e amor, né? Não deixa margem para o mal prosseguir. Por quê? Vamos pensar o inverso. Se ele precisasse desencarnar sendo esfaqueado, precisava de quem? De alguma outra pessoa esfaqueando, que ia provavelmente carregar Ódio por ódio, né? isso, e que ia carregar de novo, né, para outra reencarnação, o karma de ter esfaqueado outra pessoa. Imagina, você vai fazendo isso, vai virando uma bola de neve. Não. A justiça de Deus cessa. Ela é rígida, cobra, é justa, mas corta o mal literalmente pela raiz. Ele corta o mal, né, pela raiz. Aí, né, a gente lembra muito, né, as passagens do Evangelho de Jesus, né, em que ele nunca, ele não dá nenhuma resposta para indagação alguma em que o mal vai sobressair. Mesmo nas questões mais delicadas, a saída de Jesus é sempre com o bem e com o amor. Quando a gente achava assim que não tinha jeito, agora ele vai ter que falar. Ou então, isso aqui que ele falou, né, não é uma coisa legal. É porque a gente não estudou direito. É o amor de Deus ainda, agindo mais e mais. É por isso que Jesus, né, gente, é o Filho unigênito, né? A sintonia dele com Deus é natural. Ele não titubeia em nada. Nós ainda que somos aprendizes, né? Às vezes, até quando a gente vai citar algum ensinamento, ou quando a gente tenta dar o exemplo, às vezes a gente escorrega, às vezes a gente tropeça ou confunde as palavras, porque nós ainda estamos treinando. Com Jesus isso era natural, então saía assim. A gente fala, meu Deus, como que pode, né? Quando perguntam para ele se é certo dar um imposto a César, a resposta natural e fantástica. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Simples, né? Simples, certeira. E trazendo a justiça, a abnegação, o perdão, o amor, o compromisso, a responsabilidade, tudo em uma frase que Jesus respondeu. E a gente ainda que está aprendendo, a gente precisa, né, tirar essas horas de estudo para a gente ir com calma, gaguejar um pouquinho, voltar, esquecer, aí volta, fala de novo. Mas é um processo natural, né, gente? Então é esse... Tiago, Oi, Denise. eu acho bonito também da mulher adúltera, né? Porque quando a gente começou a estudar, eu falei, nossa. Mas aí você vê, né, como que ele sai assim, tranquilo, né? E põe todo mundo no seu devido lugar. Porque quem não tem nada, quem nunca fez nada de errado, né? É mesmo. Outro exemplo, né? Outro exemplo maravilhoso essa passagem também. Porque ele não julga, né? E era sempre assim, né, gente? Jesus nunca julgou ninguém.
E ainda usava do momento para ensinar todos que estavam ali presentes, né? Na passagem da mulher adúltera vai falando lá que depois que ele fala aquilo, aí começa a sair, né? Um a um. Primeiro os anciãos, né? Que eram os ditos que tinham mais conhecimento, que tomavam as decisões, foram os primeiros a ficar com vergonha. Começa a sair e depois a multidão vai se dispersando, né? Quer dizer, a ação de Jesus, ele era um espírito assim, já não tem nem como comparar, né, gente? Mas Jesus, ele transformava multidões assim instantaneamente. A gente vê isso lá na passagem do cego Bartimeu também, né? Ele, antes dele chegar, a multidão oprimia Bartimeu, mandava ele calar a boca, xingava, impedia, mas quando Jesus passa e chama, a multidão, a mesma que reprimia o Bartimeu, manda ele ter coragem e ir porque Jesus o chamava. Então Jesus muda, né, instantaneamente assim, a situação de qualquer lugar. E quando falamos de Jesus e lembramos que estamos estudando Gênesis, né, gente? Tudo isso aqui, né, que a gente está falando, o coordenador geral é Jesus Cristo. Do Gênesis, do Missionários da Luz, da doutrina espírita, do nosso planeta, de tudo, é Ele. Então, mesmo que a gente não cite o nome dele, nós estamos falando de coisas que foram programadas por Jesus Cristo. Então, o Evangelho, né? O que é a onipresença de Deus? O que é Deus estar em todos os lugares? Tudo veio dele. E o Evangelho de Jesus está em toda parte, que é a boa nova, né? Vinda de Deus. Então, não existe religião, não existe nenhum outro tipo de negativa que consiga tirar essa importância que é o Evangelho do Cristo. Oi. Traz um copo d'água para mim, por favor. Bom, vamos continuar aqui. Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas, logo que se disponha o espírito à precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou, há muitos séculos, que o amor cobre a multidão dos pecados. Foi o que nós falamos aqui, né, gente? O rigorismo aqui que ele fala é o rigor, né? Quando o espírito cai em si e começa a ir pelas vias do amor, ao invés da via do ódio, a pena é mais tranquila, né? Igual foi comentado. Examinei impressionado a planta educativa e, por que não encontrar as palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. André Luiz, médico, já estava um tempo lá no plano espiritual, ficou sem palavras, gente, mediante a situação. Então é uma bênção para nós e graças a Deus temos mentores, né, nosso anjo da guarda, que nos inspira aí para a gente conseguir tirar alguma coisinha do texto, né? Compreendendo-me o estado da alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Vocês perceberam o tanto que é forte isso aqui? Olha o que está falando. A maioria dos corpos futuros daquele lugar, enfermos na carne, são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Doença no corpo está, né, nessa estatística aqui desse grupo aqui, né, de amostras aqui,
doenças na carne são processos regenerativos para o espírito. E não precisa da gente. Aí, gente, olha só. Vamos imaginar o caso dessa pessoa aqui que vai reencarnar com úlcera. Ele precisa passar por toda uma reencarnação, né, desde a maioridade até o fim dos dias. Ele precisa passar por aquelas dores, aquelas situações provocadas pela úlcera. Olha como que deixa claro para nós que a doença é um processo regenerativo do espírito e que a gente tem que cuidar da saúde. Não sei se deu para entender, mas vamos pensar aqui. Vamos imaginar que esse amigo aqui que ia reencarnar com essa úlcera fosse viver até os 60 anos. Então teria essa úlcera aí dos 20 mais ou menos até os 60. Ao longo da vida ele teria que cuidar, teria que ir ao médico, ao gastroenterologista, tomar algumas medicações, mas ia desencarnar lá com 60 ainda com essa úlcera. Ou seja, estava com a doença, ia cuidar ao longo da vida toda e aí aparentemente ia quitar esse débito. Tudo indica que ia quitar o débito do assassinato de uma vida passada, porque ficou esse tempo cuidando da úlcera, sentindo as dores, quer dizer, o parcelamento da dívida foi mais ou menos 40 anos, né? Que a úlcera começou em 20 e vai terminar em 60. Só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Imagina que essa pessoa que se rebela e não cuida dessa úlcera. E ele desencarna com 30. A úlcera aparece com 20. Ao invés de viver 60, ele vive 30, porque não cuidou da úlcera. Quitou a dívida? Não. O que vai acontecer? A úlcera provavelmente vai piorar em outra reencarnação, ou ele voltando de novo com complicações. E para pagar a dívida de uma reencarnação anterior à última. Então, não é porque as doenças são processos regenerativos do espírito que a gente tem que deixar de cuidar. A gente tem que cuidar. Oi, dona Cida. Então, quer dizer que quando a gente está com a doença e a gente recusa, porque a gente vê, né? Muitas vezes a gente recusa, procura um recurso. Ah, não, eu vou tratar disso, não, já cansei de tratar desse câncer. Eu vou deitar na minha cama e esperar a morte chegar. Eu estou me complicando, porque eu podia ir lá no hospital, tomar os remédios, que o médico, né? Que no caso, o médico vai estar curando do meu corpo, vai estar apaziguando aquilo que está definhando meu corpo, mas porque o meu espírito que está melhorando. Né? Eu estou cuidando, mas não é do corpo, é do espírito, é isso? Eu entendi, é isso? É isso mesmo. Está cuidando diretamente do corpo, quer dizer, está cuidando indiretamente ali, né? Está cuidando de forma prática do corpo, mas o efeito maior é no espírito. Por quê? É exatamente, né, esse tempo de resignação. Ir ao médico significa que está tendo fé em Deus, né, que aquilo vai se curar, que aquilo tem que acontecer. E aí, gente, o papel da medicina, dos médicos, né? Emmanuel fala isso para nós. Se Deus quisesse que a gente sofresse, Ele não teria permitido a descoberta dos remédios. Então, olha que justiça e que misericórdia caminhando junto. Esse aqui, por exemplo, que encarnou com a úlcera, ao longo da vida dele, disponível, né? Provavelmente teria disponível médicos, medicamentos, se agravasse muito, cirurgias, caso ele quisesse amenizar ainda mais o sofrimento. A úlcera não estava no corpo dele, não era para ele sofrer, não era para ele sentir dor. Talvez ia sentir de vez em quando. É o sinal de que precisa de cuidar. Mas o objetivo daquilo ali não era fazer ele sentir dor. Era fazer ele
pagar aquela dívida que ele cometeu. Ia sentir uma dor ao longo de muitos anos, ao invés de sofrer o impacto de um assassinato. Por quê? Sendo assassinado, geraria débito para quem assassinou, e ele ia desencarnar provavelmente com ódio, querendo vingança, então não ia evoluir. E aqui não. Aqui, graças à resignação, ele está evoluindo. É um ensinamento supremo para nós no estudo de hoje. Todas essas mazelas do corpo, elas são tratamentos para o espírito. E a gente deve usar dos recursos da misericórdia de Deus. Quais? Tratar do corpo, cuidar do corpo, né? Cuidar do corpo físico. Muitas vezes vamos à casa espírita, tomamos passe, água fluida, cirurgia espiritual, e além disso, o que é pedido para nós? Vá ao médico do corpo. Cuide integralmente de si. É o 3, né? A Trindade Santa também que nós vimos lá no estudo dos números. A Trindade Santa em nós, corpo, espírito e perispírito. Tem que cuidar de tudo. Cuidar do corpo e do espírito, como é trazido para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente acha que é cuidar só porque é uma obrigação. Não é só porque é uma obrigação. É porque cuidando você está dando condições de uma possível dívida, um possível acordo, a justiça divina agir na forma e no tempo que ela tem que agir. Veja, a escolha nossa, cuidar do corpo, aliviar a dor. Quando eu faço isso, eu estou permitindo a justiça de Deus agir da forma certinha, com o tempo certo e sem sofrimento. Quer dizer, até para a justiça de Deus agir de forma correta, eu preciso participar. É por isso que a responsabilidade é nossa. É a parte chata, né, da doutrina espírita. A gente fala um tanto de coisa bonita, consoladora, e no final fala assim, a responsabilidade é nossa. Não cai do céu, né? Cabe a nós. Por quê? A evolução, ela é íntima. O mérito é íntimo. Então Deus não castiga, que falamos desde o início, Ele não castiga ninguém. E nem privilegia. Ele dá condições iguais para todos nós. Através da sua lei, que é duradoura, divina, universal, pautada no amor, na misericórdia e na justiça. Que por mais que a gente tente, a gente não consegue fugir. Se a gente for temando, alimentando o ódio, rancor e tal, vai chegar um momento que a lei do progresso vai dar um basta e falar assim, vai ter que reencarnar sem possibilidade nenhuma de ação. Aí vem num corpo debilitado, um estado mental complicado e uma vida de provação só para dar um tempo ali, né? Tem livros que narram para a gente que o espírito, gente, em um corpo nesse estado, era como se ele tivesse preso, tendo consciência do que está acontecendo e sem ação. Por quê? Já errou tanto que a lei do progresso é compulsória. Vai evoluir. Deus quer que você evolua. Ele te quer uma pessoa melhor, um espírito melhor. Você é filho dele, não está desamparado. E aí às vezes a gente acha que o sofrimento, a dor, que a gente insiste, muitas vezes insiste em cuidar do que seja que está doendo, e não melhora. A gente acha que Deus esqueceu de nós. E é exatamente o contrário. Ele está lembrando de nós e deixando a gente estar quite com a lei dele da forma mais suave possível.
Porque provavelmente, né, no caso dessa úlcera aqui, não ia atrapalhar esse irmão nosso de trabalhar, de estudar, de fazer as coisas. Lógico, né, gente? Talvez ia algum dia ele ia sentir uma dor, ia pegar um testado, não sei. Mas não ia impedir de ter uma vida normal. Ia sempre lembrar, né, dele ali. Ele ia sentir aquilo. E dependendo da abnegação dele, em cuidar, em quando sentir a dor, lembrar de Deus. Veja, gente, quando é uma dor, para finalizar, vamos imaginar que ele fosse desencarnar por um assassinato. Alguém fosse assassinar ele. Na hora, o questionamento dele ao ser assassinado, na hora da morte, poderia ser assim: como que Deus deixou isso acontecer comigo? O que eu fiz para merecer esse assassinato? E alimentando ao mesmo tempo ali, ó, um pensamento de ódio e de abandono. Por que está acontecendo comigo? E de esquecimento de Deus e de alimento do ódio. Esquecimento de Deus e alimento do ódio. E ódio, esquecendo de Deus. Se fosse no caso de um assassinato. No caso dessa dor, ao longo da vida toda, imagina que esse negócio doesse todo dia. E todo dia que doesse, ele orasse e pedisse a Deus: me ajuda, meu Deus. Cuida de mim. Me ajuda a melhorar. Vejam, uma dor de um assassinato de segundos poderia afastar ele de Deus por décadas. E uma dor leve, todos os dias, poderia fazer aproximar ele de Deus a cada dia, através da prece. Então, que lei maravilhosa, né? Que é essa reencarnação. Como que é linda a lei de Deus. E aqui através da reencarnação. É por isso que é um sopro de vida. A gente torna um ser vivente depois que a lei de Deus age, né? Vida, a definição que falamos aí alguns estudos atrás, segundo Emmanuel, são as experiências dignas da imortalidade. Só é viver aquilo que traz proveito para mim na eternidade. E é só através da lei de Deus. Quer dizer, quando Deus age, Ele age sempre. Mas quando nós percebemos, quando nós sopro, né, respirar, quando nós respiramos essa energia divina, sentimos a presença dele, nos conectamos com ele, estamos vivendo. Né? Eu vou terminar de ler aqui porque agora vai ir para o capítulo 13. Vou voltar no último parágrafo aí. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho de ingentes conquistas de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Essa comparação aqui é tão bonita. Deu 8 horas aí, gente. Vou pedir a vocês mais uns 5 minutinhos só. Essa comparação aqui é tão bonita que ele fala de uma sinfonia, né? Uma sinfonia, ela é feita de várias pessoas tocando como se fosse uma orquestra. Então a gente participa, né? A gente participa dessa sinfonia da vida. A gente contribui. E o que acontece quando está numa orquestra, num coral, que um desafina? Ele não prejudica a si próprio, ele prejudica o espetáculo. E aí, não é só o treino de si mesmo, mas também é reparar o estrago que fez com os outros. É por isso que, geralmente, o tempo para o pagamento
é bem maior do que o tempo que durou a falta. Porque um deslize não impacta só em mim, impacta em todos os outros. Da mesma forma que quando eu faço o bem, impacta em muitas outras pessoas. E aí a frase, né, de Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. Amando, eu posso direcionar a energia do perdão em várias pessoas ao mesmo tempo, em multidões. E pecando, eu posso criar vínculos também de anos e anos de sofrimento. E durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Gente, que capítulo bacana, hein? Alguém quer comentar algo? Finalizamos o 12. Semana que vem iniciamos o capítulo 13, que vai falar da reencarnação mesmo, do momento ali da reencarnação do espírito Segismundo no corpo. Ok, gente? Ok, Tiago. Bom, deu nosso horário, então eu vou finalizar e já gravamos, né? Vou colocar lá também no canal o estudo de hoje. O da semana passada... Vou conferir se eu coloquei o da semana passada, eu acho que eu coloquei. Se não, eu atualizo lá, tá? Ok. Vamos então agradecer a Jesus por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, pelo auxílio do plano espiritual, pelo auxílio dos nossos benfeitores amigos, do nosso anjo da guarda, por tudo que a nós foi colocado, Senhor, nesse banquete espiritual, pela sua misericórdia que sempre nos alcança. Ilumine também, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos, para que possamos lembrar sempre da sua mão amiga, que nos ajuda, que nos guia, que nos protege, que nos cura. Que cada um de nós, de acordo com a sua necessidade, possa sentir esse bálsamo, curando as feridas mais íntimas da alma, melhorando as nossas vibrações, nos auxiliando a dar possibilidade da justiça divina agir em nós, com a sua misericórdia e com o seu amor. Ilumine, Senhor, os nossos lares, nossa vizinhança, aqueles que não puderam participar. Ilumine a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta Terra, Senhor, criado pelas suas mãos santas e que precisa tanto de Ti, cada segundo. Nos ajude, Senhor, nos abençoe e nos faça ter a clarividência para percebermos a nossa responsabilidade na sua obra divina de salvação. Muito obrigado, Jesus. Continue conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Até semana que vem. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Já achei. Boa noite, Boa obrigada. noite.